Imagine comigo um jovem holandês que, apesar de ser um compulsível usuário de drogas, não sofre nenhuma penalidade ou restrição por isso. Isto porque na Holanda fumar maconha, inclusive em locais públicos, não é contra a lei. Mas este mesmo jovem decide ir a Singapura e leva consigo o seu estoque de drogas. Ao chegar no aeroporto, logo ele vê escrito: morte aos traficantes de drogas nos termos da legislação de Singapura. E tudo acontece muito rápido. Ao ser revistado, é preso. E no dia do seu julgamento, o juiz pronuncia sua culpa e condenação. O jovem, ainda assustado, diz: Excelência, eu acredito que esteja vendo algum engano, pois do lugar de onde eu venho é liberal o uso de maconha. E o juiz conclui dizendo: você não está na Holanda, você está em Singapura e em nosso país isto é contra a lei. Você está condenado. Percebe que se desejarmos ser aceitos, aptos a entrar no local que pretendemos ir, precisamos obedecer às leis em vigor do local de destino? E o que faz uma pessoa pensar que com Deus e o seu reino seria diferente? Ao perguntarmos a inúmeras pessoas o que é necessário para morar no céu, muitos responderam aquilo que pensaram ser, porém segundo seus costumes, tradições, crendices, superstições ou tradições religiosas. Mas o que de fato a Bíblia nos ensina? A Bíblia nos assegura que nunca, jamais penetrará coisa alguma contaminada. Nenhum pecado, não se engane, nem impuros, idólatras, adúlteros, efeminados, sodomitas, ladrões, maldizentes, alvarentos, nem roubadores herdarão o reino de Deus. E apesar dessa extensa lista, você ainda se julgue aceito. Mas será que somos realmente bons ao ponto de atender à exigência absoluta de Deus? Vejamos. A Bíblia nos assegura que toda a humanidade comparecerá diante do tribunal de Deus e serão julgados segundo as suas palavras, ações, omissões, pensamentos e intenções do coração. Ou seja, se um dia você já falou mal de alguém, se contou alguma mentira, xingou, falou palavrões, disse o nome de Deus em vão ou simplesmente deixou as emoções vencer a razão e proferiu palavras sem pensar. Se um dia você já fez algo de errado, e não importa o lugar, se atrás das cortinas, nos bastidores, na calada da noite, também não importa se as pessoas viram ou a justiça humana não teve conhecimento, pois tudo foi registrado por Deus. Mas quem sabe você está aí dizendo: ah não, mas eu sou uma pessoa sossegada, pacata. Pois é, nós também seremos julgados por aquilo que deixamos de fazer, ou seja, por nossas omissões. Algum dia você já deixou de ajudar alguém? Já deixou de dar comida a um faminto, de dar água a um sedento, de hospedar um estrangeiro, de visitar alguém que estava enfermo ou na prisão? Pois é, nós podemos cometer um terrível pecado pelo simples fato de não fazer nada. E mesmo que até aqui você ainda se julgue irrepreensível e perfeito, ainda assim eu lhe afirmo que no dia do juízo, Deus julgará os segredos do coração humano. Sim, o tribunal de Deus é o único capaz de julgar desejos, pensamentos e intenções do coração. E estima-se passar sobre a nossa mente cerca de 40 mil pensamentos diários. E digamos que você seja muito além da média e que passe sobre a sua mente apenas 3 pequenos pensamentos pecaminosos. Ainda assim, quando tiveres 50 anos, terás cometido mais de 50 mil pecados. Agora, imagine a seguinte cena, de um réu que no dia do seu julgamento, o promotor, o advogado de acusação, provar pelos autos do processo que aquele réu cometeu mais de 50 mil violações da lei. Seria terrível, mas não precisa ter 50 mil pecados para não adentrar no céu. Basta apenas um em toda a sua vida. Você sabe por quê? Porque a Bíblia nos adverte que se nós guardarmos toda a lei e tropeçarmos em um único ponto, nós somos julgados da lei inteira, porque nós comprometemos o padrão da perfeição, como em um grande omelete de 10 ovos em uma frigideira. Você pode quebrar os 9 primeiro e serem perfeitos, mas se o 10º estiver podre, comprometerá todo o padrão da perfeição. Foi o que Cristo revelou aos homens, dizendo que isto é impossível a nós, fazendo uma clara referência ao Velho Testamento, que nos revelou que necessitávamos reconhecer que precisávamos de um Salvador. Sabe por quê? Porque é simplesmente impossível sermos salvos pelos nossos próprios esforços, por justiça humana, por méritos, virtudes. Simplesmente não conseguimos atender o padrão absoluto de exigência de Deus, que é a perfeição. Ah, amados, mas eu também tenho uma excelente notícia para te dar. Deus, em seu infinito amor, enviou o seu único Filho, Jesus Cristo, para fazer pelo homem aquilo que o homem não poderia fazer.
Ele nos substituiu, fazendo com que a justiça e o cumprimento da lei fosse finalmente atendido. Ele se assentou no banco do réu, lugar destinado a mim e a você, e recebeu toda a acusação e condenação por todos os nossos pecados, transgressões e enfermidades. Sim, ele se fez pecador e maldito em nosso lugar. Para quê? Para que todo o escrito de dívida que era contra nós fosse rasgado, anulado e encravado na cruz. Perceba que a obra completa revela um Cristo que tanto carregou sobre si o pecado de toda a humanidade, revelando assim a misericórdia, ou seja, retirando de nós uma condenação que merecíamos, como também revelando a graça, ou seja, atribuindo a nós, imputando de maneira imerecida o seu mérito pelo cumprimento de toda a lei, sendo ele o único justo. Esta é a provisão magnífica que Deus, antes da fundação do mundo, planejou por amor a nós, e na plenitude dos tempos tornou-se conhecida ao homem, necessitando ainda se tornar realidade na vida de cada ser humano. E quando que isto começa a acontecer? Quando um pecador, movido pelo Espírito Santo, arrepende-se dos seus pecados, crê nas Sagradas Escrituras, confessa Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Neste momento, o martelo do céu é batido, uma sentença favorável é dada ao pecador. Naquele momento, ele é justificado, ele se torna legalmente justo. E o que isto significa? Que os seus crimes foram pagos, quitados, como se nunca houvesse pecado, pois foram lançados na conta de Cristo, e o mérito da justiça de Cristo lançados na conta dele. Desta forma, nos tornamos mortos para os pecados e vivos para a justiça. Assim, todo aquele que nele crê, em Jesus Cristo, está quites com a lei de Deus, está quites com a justiça de Deus, está justificado, pois, pela fé. Agora, qual deverá ser o meu estilo de vida? Sim, o que vem depois da salvação? Isto nos levará a uma nova vida, chamada santificação. Para isto, eu convido você a assistir o nosso próximo e último episódio da nossa série, chamada Salvação. E se esta verdade chegou até você, você pode se tornar uma barreira de impedimento ou uma fonte que flui. Junte-se à fonte, compartilhando esta verdade na vida de quem você ama.